Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Unifatece. O tema do episódio de hoje é sustentabilidade no cotidiano e na prática profissional. E para falar sobre esse e outros assuntos está aqui comigo o professor Renan Gonçalves da Silva. Tudo bem, professor Renan? Tudo certo. Muito bacana a proposta que você fez desse tema para a gente debater nesse podcast, né? O tema da sustentabilidade e com esse foco na prática profissional de diversas profissões. Mas antes, eu não sou um especialista da área do meio ambiente, da área da sustentabilidade, então eu tenho algumas curiosidades a respeito desse assunto, que o assunto sustentabilidade não é novo, o meio ambiente também não, né? Mas a gente estava até conversando aqui antes do podcast começar, tem uma notícia que surgiu que deixou as pessoas um pouco preocupadas, um tal do relógio do juízo final, né? Que seria aí um experimento aí de cientistas, tem mais de 70 anos que foi feito esse estudo, e que fala que se a humanidade continuar nessa escalada de impacto no meio ambiente, que a gente tem um relógio do juízo final onde o ponteiro da meia-noite seria o desastre total, né? Há quanto tempo nós estamos do desastre total e como seria esse ambiente que nós estamos inseridos que pode levar a isso desse relógio do juízo final na questão ambiental ou do planeta? Olha só, o relógio do juízo final, como ele é conhecido, ele marca aí o quão perto a humanidade está de ser completamente exterminada. Sim. É uma notícia assim alarmante que a comunidade internacional científica ela trouxe aí nos últimos tempos, não é verdade? Uhum. E ele marca, Jorge, somente falta 100 segundos para que a humanidade ela seja completamente exterminada. Sim. E o que são as causas que movimentam, né, esse ponteiro desse relógio? São justamente os desastres naturais, os desastres ecológicos que vêm acontecendo ao longo aí da história da humanidade, né? Então, a cada vez que acontece um desastre ambiental, acontece guerras, acontece pestes, como foi a pandemia aí nos últimos anos, né? O ponteiro ele avança. Agora, recentemente, nós tivemos aí a guerra na Ucrânia, né? E com o desenvolvimento aí da guerra, com o desenrolar da guerra, com as ameaças nucleares, né? O ponteiro ele avançou um pouquinho mais. Ah, entendi. E então, o que acontece? Quando a gente chega nessa situação, falta muito pouco ali para a humanidade ser completamente exterminada. Quando fala de relógio do juízo final, de o grande desastre, tem a ver com a humanidade, com a espécie humana, porque o planeta vai continuar, algumas espécies vão continuar, mas a ação humana, então, quanto mais ela é prejudicial, ela interfere nesse estudo, digamos assim, que aponta essa estatística. Exatamente. É exatamente da forma que você colocou aqui. O planeta, ele continua. Sim. Ele continua. Agora, a humanidade, a espécie de vida, da forma como nós conhecemos hoje, é o que está ameaçado de fato. E as ações humanas sobre o meio ambiente é que tem comprometido esse equilíbrio ecológico. E a gente vê cada vez mais no noticiário que em todas as partes do mundo a gente tem desastres naturais, né, que estão aumentando, chuvas, grandes nevascas, problemas de poeira na Ásia, né, além da questão do aquecimento global. E como você falou, é tudo uma coisa ligada à outra. Existe um equilíbrio que está sendo desestruturado, seria isso? Justamente, que é justamente os impactos ambientais. O que configura um impacto ambiental? Um impacto ambiental é qualquer alteração nas propriedades químicas, físicas ou biológicas, né, causadas pelo homem. E quando eu tenho essa perturbação, nós entendemos que o planeta ele é um organismo vivo, né? Porque é igual o corpo humano. Quando você pega lá uma gripe, um resfriado, seu corpo ele vai reagir
para que aquilo, de certa forma, ele seja expelido, não é verdade? Sim, sim. Então, se o ser humano, ele tem causado alguma perturbação sobre esse sistema, né? Porque o planeta, ele é um sistema. Sim. Obviamente, ele vai reagir para que aquilo lá seja, de certa forma, exterminado. E é justamente onde acontece lá os impactos ambientais. É uma resposta que o planeta está dando aí para a humanidade. Esse conceito do planeta como um organismo com seus vários sistemas que trabalham de forma interconectada, ele é novo, né? Se a gente for pensar, porque a gente, quando se falava de problemas ambientais ou desastres naturais, pensava de forma muito pontual. Aconteceu algo na Ásia, na Europa ou nos Estados Unidos, e agora a ciência começa a compreender que isso está interligado, né, no planeta que é vivo. É verdade. A partir ali da década de 70 é que nós tivemos grandes pensadores, né, que começaram a pensar qual que é o limite desse crescimento. Será que a gente pode crescer a todo custo? Será que a gente consegue extrair o máximo de recursos naturais e não tem limite? Né? Então a humanidade, a partir sobretudo da Revolução Industrial, começou a ter uma exploração muito grande dos recursos naturais, né? E a partir dessa exploração a humanidade começou a experimentar vários tipos de impactos ambientais que ceifaram aí a vida de milhares de pessoas. E a partir dessa visão, né, que esses pesquisadores tiveram ali, é que se enxergou que o planeta, ele era um sistema e que qualquer tipo de alteração nessas características poderiam levar aí a graves impactos ambientais, como nós estamos acompanhando aí no cotidiano já, né? Por isso que se diz que, principalmente depois da Revolução Industrial, aumentou a temperatura média do planeta, a temperatura global, né? E que se chegar numa determinada temperatura, esse desequilíbrio não tem volta. É isso que a gente ouve muito falar. É isso mesmo? É exatamente porque o desequilíbrio é tão grave que o próprio planeta, ele não tem a capacidade de regeneração, né? Porque nós temos um limite que ele consegue aguentar, né? Mas se as atividades, os impactos forem tão severos a ponto dele não conseguir se regenerar, é aí justamente quando a humanidade, ela acaba sofrendo as consequências. É o relógio do juízo final. Exatamente. E para a gente, eu, professor Renan, conheço há algum tempo, é da área da gestão ambiental, a gente fala sobre esses assuntos, mas nos últimos anos, parece que toda vez que a gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, a gente se sente um pouco incomodado, porque da década de 70 para cá aumentou um pouco a preocupação em relação às questões do meio ambiente. Temos alguns marcos, como a Eco 92, que começa a mostrar na década de 90 e anos 2000 uma preocupação cada vez maior do planeta, da humanidade com a questão ambiental, e aí tem esses marcos que mostram isso, né? Mas essa desinformação que acontece em todas as áreas, ela afeta muito a questão do meio ambiente. Hoje a gente às vezes fala sobre questões tão sérias para a humanidade, para o planeta Terra, e às vezes a gente vê uma fake news, algo que diz assim, não é assim, não existe aquecimento global, isso não está acontecendo, mas como nós estamos aqui numa universidade, falando para acadêmicos de diversos cursos, não é algo recente e existe estudos científicos muito sérios em relação a isso, né, professor Renan? Com certeza. A falta de informação, até mesmo provocada aí por grandes grupos que querem realmente explorar o meio Grupos ambiente, industriais, né? Grupos industriais, o capitalismo selvagem, né, que a gente sabe que ocorre, acaba disseminando para quê? Para que justamente a sociedade, ela não dê crédito mais para as bases científicas. Então isso precisa ser combatido. Porque com certeza nós sofreremos as consequências do desequilíbrio. Pode voltar. Do desequilíbrio ambiental. Então, e assim,
esses temas já eram muito debatidos há alguns anos, né? A gente tem aí o início dos anos 2000, isso fica muito forte, até por questões do comportamento do consumidor, as empresas começam a se preocupar um pouco mais com isso e tal, mas a gente vê que é notório hoje, né? Hoje, em diversas regiões diferentes do nosso país, a gente vê desastres, a gente vê problemas com chuvas, com secas extremas, né? Então, agora não é mais só algo teórico de cientistas, né, da academia, né, da universidade. Agora é algo que está no nosso cotidiano, né? Exatamente. Quando nós temos um contexto de crise estabelecida no planeta, todos vão ser afetados. Sim, né? sim. Então é o que a gente já começa a experimentar e cada vez de forma mais severa, né? Que são as enchentes, que são as ventanias, né? Secas, né? As secas, né? Nós tivemos aí graves períodos de seca, né? Aí Brasil afora, né? Isso impacta não só o agricultor, mas impacta as pessoas que precisam daquele alimento que vem daquela região, e aí os produtos ficam mais caros, né? Por conta da lei da oferta e da demanda, impacta a vida de todos nós, né? Com certeza. Professor Renan, e indo um pouco mais fundo, como que o comportamento humano, né, nós falamos ali de uma questão mais macro, quando a gente fala ali de impactos ambientais provocados por questões ligadas à industrialização, à industrialização extrema, né, à produção sem preocupação com a sustentabilidade, mas como que o comportamento humano ele afeta nessa questão dos impactos ambientais? Olha, é interessante pensar sobre isso, porque às vezes a gente pensa em escala global. Sim. E a gente esquece que as nossas atitudes cotidianas, elas acabam interferindo também no equilíbrio ecológico. O slogan da Agenda 21, ele dizia bem assim: pensar global e agir local. Interessante. Né? Então as nossas atitudes cotidianas é que vão fazer a diferença. Né? Desde quando a pessoa está lá em casa, né, que vai lá, tem o seu lixo lá, né? Precisa separar o lixo, precisa economizar água, precisa economizar energia. Essas ações são pequenininhas, só que se eu, você, o aluno que está assistindo, fizer a sua parte, olha a quantidade de pessoas que vão se engajando nessa missão. Como somos 8 bilhões no planeta, então vai se tornando uma proporção maior se haver essa conscientização, mas não só a conscientização, a ação, né, como o professor falou. E aí, trazendo para a sustentabilidade, nós falamos de impacto ambiental, como que a sustentabilidade, através dos seus pilares, pode ser uma ferramenta utilizada para a gente reduzir esses impactos ambientais e atrasar esse relógio do juízo final? É interessante a gente pensar que o desenvolvimento sustentável ele é baseado em 3 pilares: o pilar social, ambiental e econômico. Sim. Uma vez que eu tenho o desequilíbrio desses pilares ou a ruptura desses pilares, eu tenho um ambiente de crise, eu tenho um ambiente de crise instaurado. Né? Então, se eu penso dessa forma, a minha prática ela deve ser voltada para as ações da sustentabilidade. E qual que seria essa ação de sustentabilidade? O desenvolvimento sustentável, ele prega que eu preciso promover um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades dessa geração, sem comprometer a capacidade de suporte das futuras gerações. Entendi. Então as minhas ações elas precisam ser de uma forma conservacionista, de modo que eu permita que toda a população ela tenha acesso aos recursos, né, disponíveis, sem que eu comprometa a capacidade de suporte, né, do planeta se regenerar para as futuras gerações. Interessante. Então, pensando na prática do presente, mas também pensando em relação ao futuro das próximas gerações. Não adianta eu esgotar totalmente um recurso natural, pensando no desenvolvimento do meu país ou da minha região nesse momento e não ter mais esse recurso, por exemplo, a água ou um recurso natural importante para gerações futuras, né? Exatamente. Mesmo porque um pilar ele vai se apoiar no outro. Sim. Se eu não tenho recurso natural para explorar, não tem economia. Não tenho economia. É muito bom. E não tem conforto, bem-estar social. Exatamente.
Professor Renan, e trazendo para a realidade do Brasil, né, para o nosso país, existe aí uma questão legal, inclusive, que está na nossa Constituição, que diz do papel que cada brasileiro tem perante a lei, perante a sociedade brasileira em relação a isso. Fala um pouco para a gente sobre isso. Olha, o artigo 225 da Constituição Federal, ele diz assim, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sim. E um ambiente que seja sadio. E é dever de todos promover a preservação do meio ambiente. Quando o artigo constitucional ele diz todos, ele engloba todas as pessoas. Uhum. E ele determina também que a coletividade ela tem o seu dever na promoção do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Ela determina que as empresas elas têm o seu dever e a sua função social, e o poder público também possui a sua função social. Então, toda essa coletividade ela tem uma missão. O povo brasileiro ele possui uma missão, que é promover a conservação dos recursos naturais. Que interessante. Eu não sabia, né? Você trouxe essa informação, não sabia que a nossa Constituição Federal ela tinha esse artigo que falava dessa responsabilidade individual de cada brasileiro e, obviamente, coletivo. Eu acho que são poucas as constituições no mundo, né, dos países aí no mundo, que tem algo tão específico como a Constituição brasileira. Talvez pela característica do Brasil ser um país com uma abundância natural muito grande, né? Acho que isso, por isso também permeia a nossa Constituição. Agora, professor Renan, para poder, fechando o tema do nosso podcast, como nós estamos aqui falando de assuntos muito importantes, como a questão dos impactos ambientais, da sustentabilidade como uma ferramenta para a redução desses impactos ambientais, do meio ambiente, da importância disso tudo, não só para a preservação natural, mas como para o desenvolvimento econômico, né? Se você não tem o recurso natural, você não tem como extrair isso da natureza, transformá-lo na indústria, transformá-lo para poder gerar riquezas através disso. Então, obviamente, parece chover no molhado, mas quando a gente fala de sustentabilidade e meio ambiente, isso importa a toda a humanidade. Então, se importa a toda a humanidade, não só por questões naturais, mas também por questões econômicas, impacta a todas as profissões. Né? Eu entendo, né, se eu tenho uma profissão que atua na economia no Brasil ou no mundo, a questão ambiental e de sustentabilidade, até porque as leis que regem a ação das empresas em relação à questão ambiental e sustentabilidade estão cada vez mais, eu não vou dizer rigorosas, mas elas estão cada vez mais sofisticadas, né, porque é preciso produzir com essa consciência ambiental e buscar essa sustentabilidade. Isso impacta todas as profissões. Então, como que cada um de nós, independente da profissão que nós vamos ter no mercado de trabalho, como que cada um de nós, através da nossa ação, podemos contribuir para a questão sustentável? Olha, é interessante pensar nessa questão, porque a gente costuma dizer que quem tem um curso superior é a elite pensante da sociedade, sem né? dúvida. Então, quando nós temos um curso superior, nós também temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque as pessoas que têm um curso superior, geralmente elas assumem cargos de chefia, cargo de liderança, né? E são as pessoas que constroem as instituições. Verdade. Né? Então, dentro da empresa, dentro das indústrias, a empresa e a indústria ela é formada por pessoas. Sim. No momento que ela é formada por pessoas, essas pessoas, se estiverem engajadas na missão de promover a sustentabilidade, obviamente elas vão tornar as empresas sustentáveis. Sim. Elas vão tornar os órgãos públicos sustentáveis, né? Porque muitos vão se formar, né? Os nossos alunos que estão assistindo vão se formar, vão ter cargos públicos. E no local onde ele está inserido como profissional, é o local que ele precisa praticar a sustentabilidade. Muito bom esse raciocínio. Então, eu dentro da minha profissão, atuando no setor privado ou no setor público, se eu tiver esse conhecimento, essa consciência
dos impactos que isso provoca e de como a minha empresa, o meu negócio ou o segmento que eu atuo pode contribuir com isso, eu vou ser um agente disso. Seria isso? Justamente. E vai além. Porque as pessoas que possuem uma formação, elas acabam sendo vistas dentro da sociedade como referência. Formador de opinião, né? Formador de opinião, justamente. Então, quando ele tiver dentro da comunidade onde ele está inserido, dentro da igreja, dentro do bairro, dentro das escolas, né? Onde ele está inserido, ele precisa promover ali ações de sustentabilidade, porque ele, de certa forma, é o formador de opinião, ele é o exemplo, né? A gente usa bastante a expressão formador de opinião, né? Dentro dos meios profissionais e acadêmicos, né? Mas se a gente trazer para a nossa realidade mais atual agora, a gente tem os influenciadores digitais, os influencers, né? Mas a gente pode considerar como, por mais que o ensino superior tenha se democratizado nos últimos anos, né? Hoje um número maior de pessoas tem acesso ao ensino superior, mas ainda é muito restrito, né? Se eu não me engano, está na faixa de 20%. E tem países como países daqui da América do Sul que tem uma taxa muito maior de pessoas no ensino superior. Mas já avançamos, né? No Brasil avançou bastante. Mas realmente quem ingressa no ensino superior e quem conclui principalmente o ensino superior é considerado uma elite, porque é uma quantidade ainda pequena de pessoas perante a população total. E aí a gente pode dizer que é um influencer na sociedade, né? Uma pessoa que tem um ensino superior, que está entrando para o mercado de trabalho ali com o seu curso de graduação, com o curso de pós-graduação, torna-se referência e torna-se uma influência, né? E você pode ser essa influência na sua empresa, onde você trabalha, até nas redes sociais, por que não? Eu posso ser um profissional que vou ter meu perfil nas redes sociais falando da minha profissão, e vou influenciar pessoas também falando da sustentabilidade, que não é moda, né, professor Renan? Já faz tempo que a gente não deve mais se falar que essa moda da sustentabilidade já passou disso, né? A novidade foi na década de 70, 80, 90. Agora é algo que faz parte do nosso cotidiano enquanto profissionais, do cotidiano das empresas, dos governos, dos países, da agenda global, porque é uma preocupação, né? Com certeza, nós precisamos então viver a sustentabilidade, de fato. Chegou o momento de viver, justamente porque esse ponteiro, obviamente que é um ponteiro teórico, né? Obviamente, mas esse ponteiro ele chega muito próximo ali do fim. Então nós precisamos, enquanto humanidade, enquanto sociedade, nos preocuparmos seriamente para saber qual é o planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos. Qual é o planeta que nós vamos deixar para as gerações que vêm por aí. Muito bom. Nós precisamos, enquanto humanidade, enquanto indivíduo, enquanto profissional que estamos nos formando e vamos atuar e ter influência, para a gente poder atuar, preocupar e agir, né? Porque precisamos cada um agir. Professor Renan, nosso tempo está acabando, o papo foi muito bom, como sempre, né? A gente é colega de trabalho já há muitos anos e sempre a gente fala sobre esses assuntos e eu sou um curioso, né, de várias áreas e gosto muito de aprender e atualizar. E aprendi muito com a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite aí, né, de vocês, né? E fico muito feliz em conversar sobre esse tema aí, que para mim é uma grande paixão. Maravilha, muito obrigado. Então esse foi o podcast Unifatece, com o tema sustentabilidade na atuação profissional. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.